Ministério Público tomou uma decisão importantíssima envolvendo as contas do Corinthians referentes à temporada passada e também a membros do Conselho Fiscal do clube. E o treinador Fernando Diniz saiu em defesa do paredão Hugo Souza após falhas em jogo pela Libertadores. E ainda falando sobre a Libertadores, ficamos conhecendo o adversário do nosso timão das oitavas de final da competição. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre adversário definido das oitavas de final da Libertadores. Conhecemos nessa sexta-feira, dia 29, quem vamos enfrentar nos primeiros jogos eliminatórios da competição. Acabou a primeira fase, a fase de grupos da Libertadores. Ficamos na primeira colocação do nosso grupo, o grupo E, sendo 6 partidas disputadas. Ganhamos, por exemplo, 2 jogos dentro da nossa casa, infelizmente perdemos 1, empatamos 2 fora e vencemos 1 jogando fora de casa. Com a classificação na primeira colocação do nosso grupo, já estava garantido que vamos decidir as oitavas dentro da nossa casa. Mas nessa sexta-feira ficamos conhecendo o adversário, um adversário complicadíssimo. Vamos jogar as oitavas de final contra o Rosário Central da Argentina. Confronto que foi definido nessa sexta-feira, dia 29, em sorteio que aconteceu na sede da Conmebol, que fica no Paraguai, e também já temos ideia das datas, sabemos quando esses jogos acontecerão. Serão 2 jogos disputados no mês de agosto, primeiro no dia 11 e o segundo dia 18, como eu disse a vocês, do dia 18 será dentro da nossa casa, na Neoquímica Arena, o jogo da volta, adversário complicadíssimo nas oitavas de final da Libertadores. A minha opinião quanto ao Rosário Central ser nosso adversário nas oitavas de final da Libertadores é a seguinte: dificílimo, um confronto muito complicado. E eu vou ser sincero com vocês, quanto mais complicado o adversário, pelo menos teoricamente, sinceramente, para mim é melhor. O Corinthians tem dificuldades enormes quando as coisas teoricamente parecem, por exemplo, irem para um caminho, digamos assim, mais tranquilo. Esse confronto de oitavas de final de Libertadores contra o Rosário Central aconteceu nos anos 2000. Nós jogamos contra o Rosário Central. Primeiro jogo na Argentina, derrota por 3-2. O segundo, no Pacaembu, vencemos por 3-2. E a decisão foi para os pênaltis. E lá, o Dida brilhou, arrebentou e conseguimos a classificação. Então, um confronto que não acontece há 26 anos atrás. E agora teremos novamente jogo contra o Rosário, mais uma vez em oitavas de final de Libertadores. Rosário Central, para se ter uma ideia, hoje tem o Di Maria como seu principal nome. Di Maria, seleção da Argentina, várias equipes da Europa, acabou retornando para o clube que o revelou. Uma equipe muito difícil de jogar contra, principalmente lá na Argentina, costuma-se voar pedradas por lá, então um confronto bastante complicado, mas é que eu disse a vocês, eu prefiro o caminho, teoricamente, dá dificuldade para o Corinthians, senão o Corinthians dá aquela relaxada. E, sinceramente, acredito que vamos avançar para as oitavas e, com esses jogos assim, a equipe vai construindo, vai ganhando mais casca. E agora vamos falar sobre o treinador Fernando Diniz, após o paredão Hugo Souza ter cometido 2 falhas em jogo contra o Platense pela Libertadores. Muitos passaram a criticar o Hugo Souza e até pedindo mais oportunidades para o goleiro Cauê. Mas o Fernando Diniz ele fez questão de defender o paredão Hugo Souza. Na noite da última quarta-feira, recebemos o Platense
na Neoquímica Arena, no jogo da última rodada da fase de grupos da Libertadores. Uma expectativa enorme para o Corinthians fazer um grande jogo, penúltimo jogo antes da paralisação para a Copa do Mundo, que vai acontecer no mês de junho, e infelizmente uma derrota totalmente surpreendente. Perdemos por 2-0 para o Platense, não jogando nada, pior jogo com o Diniz, e ainda por cima com 2 falhas do paredão Hugo Souza. No primeiro gol do Platense, ele saiu mal do gol, acabou desviando para o braço do Rodrigo Garro, braço aberto, o árbitro foi até o VAR e acabou marcando o pênalti, primeiro gol do Platense. O segundo, o Hugo Souza recebeu do Mateuzinho, tudo bem que o Mateuzinho também não deveria ter dado aquele passe ali naquele setor do campo, mas o Hugo tinha espaço suficiente para isolar a bola, ele decidiu sair jogando e entregou no pé do adversário, que acabou marcando o segundo gol. Com 2 falhas absolutamente críticas estão surgindo para cima do Hugo Souza e muitos pedindo mais espaços para o jovem goleiro Cauê. Mas o Fernando Diniz fez questão de sair em defesa do Hugo Souza. Vamos para as palavras dele. O Hugo nos salvou contra o Platense na Argentina. Pontualmente aconteceu, mas ele tem muitos serviços prestados ao Corinthians. Em nenhum momento ele demonstrou o desejo de sair. É um jogador muito identificado com a torcida. Eu tenho muita confiança que ele vai voltar a subir. E muito. Tem tudo para ser um dos goleiros da próxima Copa. Ele tem um poder de vida muito grande. Então, Fernando Diniz fez questão também de tocar no assunto envolvendo permanência ou saída do Hugo, e absolutamente que defendeu o Hugo, que é um dos principais nomes do atual elenco do Timão. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz, referentes ao Hugo, é a seguinte: absolutamente que nós não esperávamos outra coisa. Ou alguém, de repente, imaginaria que o Fernando Diniz iria chegar, iria criticar o Hugo, que treinou muito essa saída de bola e o Hugo vai no jogo e erra. Absolutamente que isso não vai acontecer. Alguma conversa, algo com uma entonação diferente num setor de cobrança, acontece de forma reservada, dentro do vestiário. Mas esse momento é o momento que o Fernando Diniz, ele apoia os jogadores. Se tiver que cobrar, claro, ele vai cobrar. O Fernando Diniz, ele tem uma característica de que cobra mesmo. Agora, eu já falei para vocês isso e repito, para mim o Cauê precisa ter mais minutagens. Para mim o Cauê precisa ir ganhando mais jogos. Quanto mais jogos ele fizer, ele for bem como ele foi nos 4 jogos que ele fez até aqui, nós teremos cada vez mais um goleiro preparado, e é isso que precisamos. Não podemos depender somente de um goleiro. Quando o Cássio foi embora, nós ficamos dependentes do Carlos Miguel. Aí o Carlos Miguel aconteceu toda aquela situação. Aí entrou o Donelli, não estava muito preparado, falhou, cometeu erros. Aí veio o Hugo Souza. E hoje o Cauê é o goleiro considerado mais pronto. Mas para mim, ele precisa ganhar mais minutagens. O Fernando Diniz, ele não indica, por exemplo, que vai dar mais minutagens ao Cauê, mas eu acredito que ele vai começar a planejar isso, porque será a decisão correta. Então, as palavras do Diniz defendendo o Hugo Souza, absolutamente, que são extremamente normais, ele não iria agir de uma outra forma, como eu disse a vocês. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre decisão importantíssima do Ministério Público. O Ministério Público agiu rapidamente e tomou decisão envolvendo membros do Conselho Fiscal do Corinthians referentes às decisões que aconteceram relacionadas às contas da gestão Osmar Stabile da temporada passada. O Ministério Público pediu o arquivamento da investigação criminal que apurava possível crime de falsidade ideológica envolvendo membros do Conselho Fiscal do Corinthians. O procedimento investigava a reunião que serviu de base para parecer favorável às contas da gestão Osmar Stabile, como eu disse, referentes à temporada passada. O caso girava em torno do Haroldo Dantas na reunião do Conselho Fiscal. O Haroldo é advogado de empresas ligadas ao presidente Osmar Stabile
e havia, na verdade, sido afastado cautelarmente do órgão por possível conflito de interesse. Porém, durante os depoimentos, o promotor Cássio Conselheiro descobriu que integrantes do Conselho Fiscal consultaram previamente o presidente do CORE, que é o Conselho de Orientação, o Miguel Marques e Silva, sobre a situação do Haroldo. Segundo a resposta recebida, a Comissão de Ética não teria poder estatutário para afastar cautelarmente um integrante do Conselho Fiscal por meio de decisão individual. Por isso, o Ministério Público entendeu que não houve intenção de cometer falsidade ideológica. Não existia dolo por parte dos conselheiros investigados. Uma parte do despacho do promotor Cássio Conserino tinham dúvidas pertinentes e foram ao órgão interno de fiscalização e orientação saná-las. Mesmo assim, o promotor destacou que o caso pode configurar possível ato administrativo irregular, mas ressaltou que isso não seria competência da promotoria criminal. O caso agora foi encaminhado para os promotores responsáveis pelo inquérito que investiga possível intervenção judicial no timão. Vale lembrar que as contas 2025 da gestão Osmar Stabile apresentaram um déficit acima de 143 milhões de reais e mesmo assim acabaram sendo aprovadas primeiramente pelo CORE, depois pelo Conselho Fiscal e posteriormente pelos conselheiros, mesmo com uma auditoria independente apresentando vários alertas, inclusive com risco do Corinthians travar, de não conseguir mais continuar financeiramente e também apresentando uma possível fraude nas contas envolvendo o acordo com a PGNF, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que foi feito nesse ano, mas foi colocado como balanço do ano passado para as contas parecerem melhores. A minha opinião, quanto ao Ministério Público ter decidido arquivar essa investigação que estava sendo feita contra membros do Conselho Fiscal, primeiramente, o Ministério Público ele não está dizendo que está tudo certo, que está tudo ok. O que o Ministério Público está destacando e está arquivando foi o possível crime de falsidade ideológica, ou seja, o promotor ele conclui que os conselheiros consultaram o CORE antes da reunião, receberam orientação dizendo que o Haroldo poderia participar. Então, não ficou comprovado que eles agiram com intenção criminosa, mas para que, por exemplo, acontecesse o crime de falsidade ideológica, teria que ter a intenção de mentir, a intenção de fraudar e má fé. E o Ministério Público não tem provas suficientes para seguir com essa investigação. Tudo que, de repente, se tem é algo supostamente. Por exemplo, alguém pode dizer para o Ministério Público que supostamente o presidente do CORE é parceiro político do presidente Osmar Stabile, que, claro, iria defender a permanência do Haroldo, que trabalha para o Osmar Stabile e tudo mais. Enfim, então, não existem provas da configuração do crime de falsidade ideológica, mas absolutamente que ainda existem várias questões envolvendo as contas da temporada passada que foram aprovadas nesse ano, inclusive um promotor de justiça protocolou um requerimento no Conselho Deliberativo contra os membros do Conselho Fiscal, inclusive com detalhes que podem até terminar com a anulação da aprovação dessas contas. Então, ainda algumas coisas seguem, mas foi uma decisão importantíssima, uma investigação criminal a menos envolvendo o nosso Corinthians e pelo menos nessa parte aí, o que envolve as contas da gestão Osmar Stabile, pelo menos nessa questão da falsidade ideológica, algo que estava sendo analisado como possível crime, essa questão já está resolvida. Uma decisão importantíssima envolvendo as contas, a decisão que foi tomada pelo Conselho Fiscal e, claro, uma decisão importantíssima também para os membros do Conselho Fiscal do clube. Então, as notícias do Corinthians de hoje eram essas. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre peço, comentem. Deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós.
E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!